Então, boa tarde a todos, ou bom dia a todos, né? Bom dia. Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre sistemas multivariáveis, as generalizações sobre sistemas multivariáveis. E eu vou aproveitar e fazer uma rápida revisão aqui do nosso sistema. E vocês preferem assim? Ou do outro jeito? Bom, então aqui, ó, esse é o sistema que vocês estão usando no exercício. Esse sistema ele é composto por 4 tanques. E o que nós estamos estudando nesse sistema? A situação em que nós temos alimentação primordialmente por cima, que nós chamamos de alimentação indireta, e a alimentação direta. Então o sistema ele tem um comportamento diferente se eu alimento o sistema diretamente, ou seja, em que x1 e x2 são somados maiores que 1, em relação à situação em que eu tenho um sistema em que eu alimento ele primordialmente de forma indireta, ou seja, a soma de x1 mais x2 é maior que 1, menor que 1, menor que 1. Eu vou estar alimentando preferencialmente de forma indireta. Então, esse é um ponto importante e esse é o diferenciador do sistema. Vocês viram que esse sistema, então, quando nós trabalhamos com alimentação direta ou indireta, 2 pontos de operação são usados no artigo que vocês estão utilizando. E esses pontos de operação, eles têm como base a abertura das válvulas de divisão X1 e X2, que nós temos somados menores que 1, que é a situação marcada com mais aqui, e a situação em que eu tenho x1 mais x2 maiores que 1, que é a situação denotada com o sinal negativo aqui. O positivo e negativo está associado ao sistema ser de fase não mínima como sendo positivo, ou seja, ele tem um zero de transmissão positivo, e o negativo denotando a situação em que eu não tenho esse zero de transmissão positivo. Então, essa é a denotação aqui. O positivo, na realidade, ele acaba sendo uma coisa negativa, porque o zero de transmissão positivo que limita o desempenho de sistemas. Então, isso a gente vai ver nas próximas aulas, que assim como o zero de transmissão positivo caracterizava a resposta inversa em sistemas monovariáveis e limitava o desempenho alcançável da malha, aqui nós temos a mesma coisa, só que agora ele passa a ser um zero de transmissão do sistema como um todo, certo? E como critério, nesse caso específico, é a soma ser menor que 1, essas divisões. E caracteriza a situação em que eu estou alimentando mais o sistema de forma indireta do que diretamente. E aqui vocês estão analisando, aqui, ó, para essas aberturas de válvula, dividem aqui o fluxo, caracterizam o sistema. Nós temos as vazões de alimentação. Observe que as vazões de alimentação são de ordem equivalente. Então, a grande modificação está nos estados estacionários correspondentes aos níveis. Aqui eu tenho o nível 1, a situação estacionária quando a alimentação é primordialmente por cima, alimentação indireta, e aqui a situação em que a alimentação ela é direta. Níveis 1 e 2 praticamente não sofrem alteração, porque tudo que vem para esses níveis acaba vindo ou de forma direta ou de forma indireta. Então os níveis F1, ou H1 e H2 não sofrem muita alteração, porque eles são função direta das vazões, e as vazões são de magnitude similar, então não há uma alteração nos níveis H1 e H2 correspondentes ao estacionário. A grande modificação está nos níveis H3 e H4. Observem que o H3 e o H4, numa situação em que eu alimento primordialmente por cima, apresentam níveis H3 e H4 superiores à situação em que o nível
afetado por baixo, certo? Então, a grande modificação da abertura e fechamento dessas válvulas aqui corresponde à alteração dos níveis tanques 3 e 4. A pouca alteração comportamental em termos de nível estacionário H1 e H2. Viu? Então, aí nós vimos na aula que o zero de transmissão correspondia à situação em que a matriz de transferência perdia o seu posto. E aí, o valor que levava à perda desse posto, que levava a uma perda do posto da matriz, correspondia ao zero de transmissão. E ao zero de transmissão era dada a combinação linear que levava ao espaço nulo a saída, era a direção do zero de entrada, e o vetor correspondente ao zero de saída, espaço nulo à esquerda, seria a direção de saída do zero. E nós vimos que a melhor forma de calcular isso é através da matriz de Rosenbrock. A matriz de Rosenbrock é essa aqui, é formada dessa forma. Isso gera um problema de altos valores generalizados. O que é chamado de problema de altos valores generalizados? Porque um problema de altos valores típicos, ele levaria esse SI aqui até essa matriz aqui, ó. Mas como ele para somente na matriz A, isso se chama um problema de altos valores generalizados. Aí a resolução desse problema de altos valores generalizados, que é fácil de ser obtida no MATLAB, facilmente você consegue calcular isso no MATLAB, tem lá o sistema direitinho, você obtém tanto o valor do zero, que faz com que a matriz perca o seu posto, quanto as direções de entrada e os estados iniciais que levam o sistema a ter aquele comportamento que nós analisamos na nossa aula de MATLAB, está gravada, foi feita na quarta-feira. Certo? Então, agora o que eu gostaria de enfatizar com vocês, que esses aspectos nós já vimos, é um relativo a esse sistema de uma forma mais ampla. Eu gostaria que vocês observassem que existe uma analogia direta desse sistema com a reação de Van der Fusse. Esse aqui seria a generalização daqueles conceitos que nós vimos na reação de Van der Fusse, do sistema CISO, a generalização desses conceitos do sistema multivariável. Se vocês estiverem recordados do primeiro exercício nós abordamos a reação de Van der Fusse. E vimos que a reação de Van der Fusse tinha o quê? Um máximo na curva, certo? Tinha aquele máximo na curva. À esquerda do máximo nós tínhamos resposta inversa e ganho positivo. À direita da curva, resposta com overshoot, ganho negativo, certo? E tínhamos que a modificação do sinal do ganho, o sinal do ganho ocorria quando o zero era igual a zero, certo? Aqui nós temos uma situação análoga, só que é uma versão multivariável do sistema. E aí, se vocês observarem, esse sistema vai ter também uma inversão de sinal de ganho. Só que quando a gente trabalha com sistemas multivariáveis, eu não estou interessado na inversão do sinal de ganho de um canal. Eu posso ter a inversão do sinal do ganho de um canal, sem que isso comprometa o ganho do sistema como um todo. O sinal do sistema como um todo é determinado pelo determinante. O determinante determina o sinal do ganho. Eu calculo o determinante da matriz de ganho, e se vocês calcularem o determinante nessas duas situações aqui, ó, vocês vão perceber que na situação de alimentação indireta,
eu vou ter o ganho na diagonal principal, ganhos menores, fora da diagonal. Aí o determinante vai ser um determinante negativo. E se eu alimentar primordialmente de forma direta, eu tenho os ganhos da matriz na diagonal principal maiores que fora dela, certo? Aí o determinante é um determinante positivo. Viu? Então, isso aqui está generalizando. Quando a gente fala troca do sinal do ganho multivariável, a gente está falando troca do sinal do determinante da matriz de ganhos, certo? Tranquilo? Isso é importante porque vários processos industriais, mas antes de falar dos processos industriais, eu gostaria de salientar um aspecto importante quando a gente trabalha com sistemas multivariáveis. Vocês viram se algum desses canais que envolve aqui, algum dessas possíveis funções de transferência tinha resposta inversa? Não. Nenhuma delas tem resposta inversa. Todas as funções de transferência desse sistema aqui, diversos canais, são funções de transferência de primeira ordem, extremamente simples, extremamente banais. Alguma delas tinha inversão do sinal do ganho? Troca do sinal do ganho? Nenhuma delas, todas elas têm ganho positivo, certo? Apesar de cada um dos elementos que compõem esse sistema multivariável ter um comportamento extremamente banal, até quase de jardim de infância de função de transferência, né? A primeira das funções de transferência que a gente aprende, que é de primeira ordem, ora, todas elas têm um comportamento um tanto quanto simplório, usando uma linguagem, comportamento mínimo, linguagem tanto distorcida, comportamento simples, nada do outro mundo. O conjunto leva a comportamentos mais complicados. E o conjunto dessas interações leva à inversão do ganho multivariável, leva à inversão final do zero. Se olharem, se eu estiver trabalhando com alimentação primordialmente direta, todos os zeros de transmissão são negativos. Se vocês observarem bem, o sistema ainda tem 4 zeros. Observem que o sistema, cada sistema monovariável que compõe essa planta, não tem nenhum zero. Todos os zeros são no infinito, não tem nenhum zero físico. Mas o sistema multivariável tem 4 zeros. Não é um negócio bacana isso? E sendo que um deles troca de sinal. Vai para o lado negro da força. Vai para o semiplano direito. E causa a resposta inversa multivariável que nós interpretamos na aula de MATLAB. O que significava aquilo ali através de simulações no simulador. Certo? Tranquilo até? Então, é um negócio bacana, porque o que eu quero dizer com isso é que se os canais têm resposta inversa, não significa que a planta multivariável irá apresentar resposta inversa. Também não significa que, se no sistema CISO monovariável, com cada das funções de transferência não tiver resposta inversa, não significa que não haverá resposta inversa no sistema multivariável. Tranquilo? E que, quando eu estou trabalhando com um sistema multivariável que tem interação, é importantíssimo calcular o zero de transmissão do sistema como um todo. E aí agora eu reporto uma situação industrial que é bastante comum e que acaba sendo um exemplo simples industrial, mas que acaba tendo seu valor
As refinarias, normalmente se usa uma coluna chamada coluna absorvedora. Você tem a nafta sendo lançada na parte superior da coluna e na parte mais inferior da coluna existe é lançado o gás liquefeito de petróleo, certo? A nafta, essa coluna, ela tem o papel de absorver, ou seja, ela vai pegar os pesados do gás natural, do gás liquefeito de petróleo, melhor dizendo, e vai carregar eles para o fundo da coluna, como se fosse uma absorvedora. Quando ela tem esse comportamento de ser uma absorvedora, a matriz de ganho multivariável tem um sinal. Só que, dependendo quando a coluna começa a operar e ela aumenta um pouco a temperatura, ou as vazões levam o sistema a levar um comportamento diferente, o que acontece é que a nafta, e toda ela ia para baixo, tem uma característica de absorver, carregar os compostos mais pesados do gás liquefeito, ela começa a destilar. Quando a nafta começa a destilar, muda o sinal da matriz de ganho. Todos eles são sinais positivos, mas a intensidade e a combinação entre eles leva ao determinante, mesmo que nenhum dos canais troque de sinal, leva a que o determinante da matriz troque de sinal. E aí é muito comum na situação industrial em que eu tenha as malhas fechadas, todas as malhas fechadas. Observem, para esse sistema dar problema, é necessário que eu esteja controlando os dois níveis, mexendo nas duas vazões. Senão eu não vou ter problema nesse sistema. No que o sistema voltar a ser um sistema monovariável, problemas desaparecem. Certo? O problema é quando existe aquela briga e essa briga vai surgir porque o controlador está presente. Então, se eu estiver controlando no processo industrial essa coluna com um sistema multivariável, vai surgir uma instabilização, similar àquela que ocorre quando vocês trabalham com a reação de Van de Fuse. Reação de Van de Fuse no topo, em que há troca de sinal. Tranquilo? Então isso é importante porque muitas vezes você vai para um processo industrial, coloca um controlador e aquele negócio começa a corcoviar e você não sabe por quê. Pô, a hora funciona, houve uma pequena modificação no ganho e agora degringolou. Você fica pensando que é coisa do outro mundo. Mas não, é um zero de transmissão que mudou de sinal, foi para o lado negro da força. Certo? Tranquilo até aí? Então, tendo isso em mente, eu gostaria de fazer mais um comentário aqui, ó. Por que surge esse zero de transmissão? Já que vocês estão fazendo exercício, quero deixar isso bem claro. E por que surge o problema nesse sistema? E o problema surge, e a resposta inversa surge quando a alimentação ela é indireta. Quando a alimentação ela é indireta, o que acontece? Nós já discutimos há 2 aulas atrás que se a alimentação é indireta, o emparelhamento mais indicado em termos de controle é relacionar o nível do tanque 1 com a válvula V2 alterando a vazão F2. Que o ganho estacionário de se alterar F2 é maior no tanque 1 do que no tanque 2, certo? A mesma coisa, se eu quero controlar o tanque 2 quando a alimentação é indireta, o melhor é mexer na válvula V1, porque ela tem um efeito maior em H2. Viu? Isso a gente vai tirar essa informação, esse ganho relativo entre os canais,
através da matriz de RGA que a gente vai falar hoje, logo em seguida. Mas eu já estou introduzindo esse conteúdo. E por que esse sistema causa problema? Se vocês estiverem recordados, a resposta inversa ela surge porque você tem um lutador de sumô de um lado e um lutador de Kung Fu do outro. Mas quem é o responsável pelo lutador de Kung Fu e lutador de sumô? Fechamento das malhas. Então agora imaginem que eu estou usando um controlador mexendo nessa válvula V1 para controlar H2 e um controlador mexendo em V2 para controlar H1, certo? Se eu perguntar para vocês, aumente o nível do tanque 1, mantendo o nível do tanque 2, certo? O que vai acontecer? A tanque 1, você vai ter que abrir essa válvula, certo? Ou não? Abre essa válvula. O que vai acontecer? Pelo atraso na informação, a parte lenta, as dominantes, eu tenho um atraso porque qualquer modificação aqui tem que passar primeiro pelo tanque H3. Só depois de alterar o nível do tanque H3, vai ter a alteração do nível do tanque H1, certo? Então, eu vou ter um aumento nessa vazão, mas antes de ser sentido o aumento nessa vazão, o que vai acontecer? O aumento nesse nível, certo? Se esse controlador tiver ajustado rapidinho, o que ele vai fazer? Ele vai mexer nessa válvula aqui, ó. Aumentou o nível, ele vai fechar essa vazão. Concorda? Fechando essa vazão, ele vai... O que vai acontecer? Esse nível vai cair, porque fechei essa vazão e ele tem um efeito rápido aqui. Mas não queria aumentar o nível. E o que acontece? O nível cai. Antes, só depois quando vier a cavalaria, que o nível vai subir. Tranquilo? Esse é o efeito da resposta inversa. Aí eu pergunto para vocês, qual é a mudança de set point que é a mais crítica? E qual é a mudança de set point que é a menos crítica? Ou seja, qual é a mudança de set point em que eu mudando os dois set points é a mais crítica e qual é a que corresponde à mudança menos crítica? A menos crítica seria eu aumentar esse nível e aumentar esse nível. Concorda? Se eu aumentar os dois níveis, essa é a mudança que eu nem vou perceber problema nenhum. Porque nessa mudança aqui, esse aqui, ó, aumenta o nível desse aqui e aumenta o nível desse aqui em igual quantidade. Ele vai aumentar essa vazão e vai aumentar essa vazão de quantidade parecida. Os dois níveis subirão lépidos e fagueiros. Sem problema nenhum. Certo? E qual é a direção pior? Qual é a pior mudança de set point possível? É aumentar um nível e diminuir o outro. Aí vocês vão ver a pior das brigas. A briga mais intensa. Porque se eu aumentar esse nível aqui, eu vou mandar abrir essa válvula. Se eu diminuir esse nível aqui, eu vou mandar fechar essa válvula. Essa válvula fechando vai cair muito o nível aqui rapidamente. É a direção de pior. Como é que eu obtenho essa informação? Essa informação corresponde justamente, ela vem de brinde desse cálculo aqui, ó. O zero tem uma direção de saída. Essa direção de saída aqui, ó, se vocês analisarem a direção de saída do zero, vão ver que vai ter 1 e menos 1. Como é normalizado, vai ter 0,7 menos 0,7. Traduzido em termos práticos, seria uma mudança de set point de aumentar um em quantidade equivalente a diminuir o outro.
Certo? Então, se vocês quiserem mostrar que o controlador de vocês é bom, a pior mudança de set point para ser simulada vai ser aquela em que eu uso essa direção. E nesse exemplo físico, seria subir um e diminuir o outro. Certo? E se vocês quiserem camuflar os problemas, seria esconder o serviço mal feito, vocês pegariam a direção ortogonal a ela. Corresponde a aumentar os dois níveis ou baixar os dois níveis simultaneamente. Certo? Então, essa é a interpretação física desse cara aqui, ó. Viu? Então, vocês vão usar a direção do zero para fazer a simulação de mudança de set point mais crítica possível. No lugar de estar simulando em todas as direções, vocês vão pegar a mais crítica e usá-la como base. Essa é a interpretação física da direção. Tranquilo? E a direção de entrada? A direção de entrada, ela é usada para caracterizar o distúrbio na carga que é o mais crítico. Tem um distúrbio na alimentação do sistema mais crítico. Certo? A ideia é análoga. Tranquilo? Espero que com isso vocês tenham, à medida que vocês estão fazendo o exercício, consigam ter essa visualização. Então, estou trabalhando com o sistema multivariável. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar. Tem zero de transmissão? Positivo? Quem está interessado em zero de transmissão positivo? Porque ele acaba sendo maléfico para o desempenho da malha. E aquela historinha, quanto mais próximo ele estiver da origem, pior ele é. O zero vai ser igual a zero nesse sistema em que situação? Quando x1 mais x2 forem iguais a 1. A direção aqui vai ser exatamente 1 e menos 1, como sendo a maléfica, quando esses dois valores forem iguais. 0,3, ou seja, está vinculado com a simetria do sistema. O sistema vai ser simétrico, mais ou menos, dependendo dos valores de x1. Se x1 e x2 forem iguais, eu vou ter tanto a direção de entrada quanto a direção de saída iguais. Certo? Ou seja, vai ser ou 1 e menos 1, certo? E quando eu começar a aumentar um e diminuir o outro, eu vou começar a ter uma ponderação diferente. Dá para entender? Isso vem da própria simetria do sistema. Experimentem. Vamos ver aqui. O cálculo da direção do zero tem que capturar e tem que ser influenciado por isso. Vai ser uma função desses dois valores aqui. Tranquilo até aí? Bom, então, eu dei essa recapitulada porque esse é um assunto importante. Eu diria que se vocês trabalharem com o sistema multivariável, vocês têm que levar em conta a localização do zero. E as direções, em termos de significado físico, é isso. Aqui tem a definição matemática, mas fisicamente sempre é interessante ter essa ideia para poder dar seguimento. Bom, um ponto importante também é o seguinte. Outra parte relativa à interpretação do zero, vou explicar fisicamente primeiro. Se eu quiser, observe o seguinte. Isso aqui também é um assunto importante em termos práticos.
Se eu quiser fazer uma das malhas rápidas, estou alimentando indiretamente o sistema, certo? Quero fazer uma das malhas rápidas. Que, digamos assim, H1 é o meu produto top. É o que eu ganho dinheiro. Sei que o meu sistema tem um zero de transmissão positivo. Ou seja, existe uma briga entre H1 e H2. Ciúmes ali. H1 não gosta do H2, H2 não gosta do H1. Tem uma briguinha entre H1 e H2. Por causa do zero de transmissão. Aí, o que acontece? Mas H1 é o meu produto top. Eu ganho dinheiro. H2 é um subproduto que eu ganho dinheiro, mas não tanto quanto H1. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer ter o melhor controle possível de H1, certo? Fazer um controle com desempenho de H1 top. Aí eu quero saber, será que eu consigo levar o mal, todo ele desembocado em H2? E aonde eu meço esse potencial de deslocamento do mal para H2? Na direção do zero. Espero que a direção do zero me diz justamente isso. Vou interpretar fisicamente isso para vocês. Observe o seguinte, ó. Eu posso fazer um controle de H1 rapidíssimo. Mas quem vai ter que pagar o pato vai ser a velocidade do controlador H2. Eu vou ter que fazer a malha de controle H2 muito lenta. Porque ela vai ter que, tipo assim, ó, eu aumento essa vazão, esse nível vai aumentar e ela fica assim zen. Um dia eu chegarei lá. Calma. Uma malha lenta aqui, ó. Ela vai mexendo aos poucos. Falou? Para trazer o sistema. Dá para entender? Porque se ela mexer rapidamente, ela vai acabar estragando o serviço feito pelo controlador H1 mexendo nesse cara aqui. Vai criar briga, entenderam? Então ela vai ter que mexer lentamente nessa malha aqui, nessa válvula, de tal forma que ela não perturbe esse cara aqui. E aí, aos poucos, ela vai se adaptando. Entenderam? Quem me diz a facilidade e o quanto eu vou ter que diminuir a velocidade da outra malha para compensar o aumento da velocidade de uma malha? Quem me diz o quão é como se fosse um fiel da balança? Quem me diz que o braço de alavanca do sistema está mais deslocado para um lado ou para o outro? É a direção do zero. Se o sistema tiver zeros de igual, as direções de igual magnitude, tipo 1 e menos 1, valores nessa ordem, eu tenho a facilidade de deslocar tanto para um lado quanto para o outro. Se eu tiver um valor tipo 0,2 e 0,8, quer me dizer o seguinte, é fácil eu deslocar o 0,2, jogar toda a podridão que está no 0,2 para o 0,8, ele está concentrado no 0,8, do que o contrário. Levar o mal está no 0,8 para o 0,2. Dá para entender? Tranquilo? Então, essa é uma outra interpretação que a gente tira da direção do zero. O zero diz como ele está distribuído no sistema. Como eu posso fazer esse deslocamento. Certo? E aí tem um zero que ele está concentrado num canal. Esses são chamados de finite zeros. Ou seja, zeros acoplados a um canal. Esse eu não consigo deslocar. Eu não consigo acabar com ele. O mal
é intrínseco ao sistema, naquele canal, não tem como sair daquele canal, certo? Isso vai acontecer quando eu tenho duas saídas com uma resposta inversa equivalente, mesmo valor de resposta inversa, ou quando eu tenho duas entradas com a resposta. Isso aqui acontece na reação, praticamente acontece na reação de Van der Waals e multivariável. A reação de Van der Waals e multivariável tem, em termos práticos, um pi net zero. Será um zero acoplado à variável de saída CB. Você não consegue deslocar a resposta, o efeito de resposta inversa. Alguma dúvida em relação a isso? O pi net zero vai acontecer quando um subgrupo da direção UZ tem valores nulos. Então eu não consigo, só consigo deslocar para algum canal quando ele tem na direção do zero, ele tem valores não nulos. Não consigo deslocar. Certo? Tranquilo? Então vocês estão manjando tudo. Certo. Observe que esse conhecimento, de uma maneira geral, não... Se vocês olharem aí pelo mundo afora, são poucas pessoas que têm essa interpretação ou têm esse entendimento. Vocês fazem parte do seleto grupo. Então, usem esse conhecimento na vida profissional. Bom, agora, a mesma coisa aqui eu tenho em relação aos polos. Os polos têm direção, certo? Assim como os zeros. E a forma de calcular a direção do polo, o conceito de direção de entrada e saída vem de uma forma análoga ao dos zeros. Se vocês tiverem recordado, o sistema CISO, o polo são as raízes do denominador e os zeros são as raízes do numerador, certo? Se eu pegar agora e fizer a função inversa, certo? A função de transferência. O que era numerador acaba virando polo, o que é polo acaba virando numerador, certo? Daqui que vem o conceito de direção, de entrada e saída do polo, trabalhando com a matriz inversa. Pega e inverte a matriz, o polo, pois é a direção de entrada, né? Se eu inverter a matriz, olha só. Se eu inverter isso aqui, ó, eu vou inverter a ordem de multiplicação, a inversa disso, multiplicado pela inversa desse cara, o transposto desse cara aqui. Então eu vou ter o inverso desse cara aqui, isso aqui vai ser a direção. Eu inverto a ordem de multiplicação, eu trabalho com inversão isso aqui. Por isso que a direção de saída acaba sendo calculada na direção de entrada da matriz inversa. A mesma coisa em relação à direção de entrada, ela é calculada como se fosse para o zero a direção de saída. Certo? E como isso pode ser calculado? Vamos ver a funçãozinha no MATLAB aqui. Esse arquivo ali, pole direction. Então, o pole direction aqui é como calcular a direção do polo. Vou pegar uma cadeira. Então aqui nessa funçãozinha, nós estamos, a função ali, tanque 4lin, ele vai calcular o modelo linearizado dos 4 tanques. Aí vamos calcular aqui o
os autovalores da matriz A, são os polos do sistema. Depois vamos escolher um desses autovalores para ver a direção dele e calcular a direção dele. O procedimento de cálculo da direção é esse aqui, ó. Eu tenho o autovalor P, e aí o autovetor correspondente é chamado de TP. O autovetor correspondente está aqui, ó, TP. E para calcular a direção de saída, eu pego o autovetor e multiplico ele pela matriz de saída, C, representação do espaço de estado. E se eu quiser obter, no caso, a direção de entrada do polo, que é o UP, eu vou ter que calcular o autovetor à direita, que nada mais é calculado, autovetor à esquerda, que nada mais é do que calcular o autovetor à direita transpondo a matriz A. Certo? E aí eu calculo aqui, eu faço transposto da matriz A, calculo o autovetor, o autovalor é o mesmo, certo? Só muda o autovetor. Esse autovetor QP, ele entra aqui e permite com que eu calcule a direção de entrada do polo, certo? Então o procedimento de cálculo é esse aqui, uma das alternativas é essa, a outra alternativa é a decomposição em valores singulares e avaliando o inverso da matriz, certo? Vou mostrar essas duas alternativas no exemplo. Só que tem que ter um cuidado aqui que é necessário normalizar YP e UP, que aqui não saem de forma normalizada. Só isso. Então vamos fazer isso aqui no nosso exemplo. Então, esse procedimento que está ilustrado aqui, ó, está escrito aqui, ó, YP vai ser C vezes o autovetor. Aqui eu estou calculando, ó, o autovalor em P e o autovetor em TP. Aqui eu escolhi um dos autovalores, certo? E aí selecionei o autovetor correspondente. Eu estou armazenando na variável i. E aqui estou normalizando, que é aquele comentário aqui, ó, esse comentário aqui, sendo normalizado aqui, ó. E aqui fazendo de forma equivalente o cálculo, no caso, com a matriz transposta. Tá? Calculando o QP e procedimento de forma análoga. Vou pôr para rodar isso aqui. O importante nessa história toda é a interpretação física que a gente já vai fazer. Então, eu vou pegar um ponto de fase não mínima, por exemplo. Vamos escolher um polo. Vamos escolher o polo 0, esse ali, o primeiro deles. Vou pegar o primeiro aqui, ó, esse aqui. Vou colocar um aqui. Vou lá. Aí, ó, observe o seguinte aqui, ó. O polo, que é aquele ali, menos 0,0559. Ele está distribuído dessa forma em relação à entrada. Ele está na primeira coluna, uma proporção de 0,173, na segunda coluna, nessa base. Espero que aqui não está normalizado. Eu vou lá e normalizo isso. Certo? Normalizo isso é dividir pelo tamanho, pela norma. Aí eu tenho aqui que a resposta esse polo, ele está concentrado no canal na entrada 1, 0,23, e está concentrado na entrada 2, 0,29. E ele só está na saída 1. Só é visto na saída 1. Observe o seguinte, aqui, ó, o polo era aquele ali, ó, 0,159 está aqui ele, ó. Ele está nesse canal, nessa coluna 1,
E se a gente olhar essa outra aqui, ó, ele também está aqui, ó. Vou colocar CPK. Ele aparece ali, ó. Aparece aqui. Observe o seguinte aqui, ó. Essa parte, esses dois primeiros correspondem à primeira coluna. E esses dois segundos à segunda coluna. Certo? Segunda entrada. Certo? Observe que ele está aparecendo aqui, ó. E está aparecendo também aqui, ó. E ele não aparece nem aqui na segunda linha, nem aqui. Logo, quem ele é? Ele é oriundo e ele está relacionado a que tanque? Ele está relacionado ao tanque 3. Ele surgiu do tanque 3. Que afeta a saída 1. Certo? Não. Sim, não. Ele é afetado, tem as duas entradas que afetam ele. Duas entradas que afetam. Não, é o tanque 1. Está associado ao tanque 1. Porque as duas entradas afetam. Ó. As duas entradas afetam. E ele só é visto no tanque. Ele é o tanque 1. Ele é o tanque 1. É um polo originário do tanque 1. Porque as duas entradas afetam esse tanque. Polo, ele é originário desse tanque. E as duas entradas afetam. Viu? E esse polo aqui não aparece na resposta do tanque 2. Certo? Então esse polo, ele é originário do tanque 1. Tranquilo? Sim, não. Claro que você tem que pensar um pouquinho. Assim. Vamos fazer um outro polo. Você escolhe o polo. Diga lá, qual a posição? Temos 4 polos. O primeiro nós já desvendamos. Ele é originário do tanque 1. Vamos escolher um outro polo. 2, 3 ou 4? 4. 4 me diz que ele vai ser o tanque 2. Vamos ver. 4. Lendo aqui, ó, olha só a direção. O que ele me diz? O polo 4. O que me diz ali? A direção é essa aqui, a direção de entrada é só a entrada 1. Certo aí. A única entrada que cutuca o polo 1 é a entrada 1. A entrada 2 está aqui, ó, é 0. Só a entrada 1 cutuca o polo escolhido por vocês. E ele é enxergado somente na saída 2. Ele está relacionado a quem? Ao tanque 4. Cutucado apenas pela entrada 1. E sendo visto apenas na saída 2. Nada dele aparece em 1. É ou não é lindo isso? O primeiro? Do início? All direction, tá? 1. Aí eu vi aqui, ó, entrada. As duas entradas cutucam ele. Então, a direção de entrada é de que forma as entradas acordam ele, cutucam, fazem com que ele se movimente. E a direção de saída é de que forma ele é visto pelo mundo exterior. Ele é visto na medição do tanque 1.
Ele não é visto na medição do tanque 2. Ele se chama observável. Ele não é observado no tanque 2, mas ele é observado no tanque 1. E ele é cutucado pela entrada 2 e pela entrada 1. Ó, quem é cutucado pelas duas entradas? Aquele é cutucado por essa aqui e aquele é cutucado por essa outra. E quem somente aparece na saída? Então, certo? E depois eu vejo nas funções de transferência, também vejo que ele só aparece na primeira linha. Certo? Então essa é a interpretação física da direção do zero. Não, do polo, desculpa. Interpretação física da direção do polo. A interpretação física é de que forma ele é cutucado, é a direção de entrada. E de que forma ele é visto na saída, é a direção de saída. Qual delas? Essa aqui? Essa aqui eu simplesmente ela é determinada aqui no tanque 4 lin. Ela é calculada lá. Edit tanque. O tanque 4 lin é essencialmente a linearização do sistema, que é a matriz A, B, C, que mais ou menos os mesmos moldes está no artigo. Então, aqui aparece o AP Definitions, é só para determinação dos pontos estacionários. Observe que quando vocês forem avaliar a matriz A, a matriz B, a matriz C e assim por diante, tem que substituir valores estacionários. Não gera valores nada a ver. Por isso que esse OP Definitions é uma coleção de soluções estacionárias. Se vocês quiserem ver o que tem no OP Definitions, é nada mais que isso. OP, que é esse arquivo aqui, OP Definitions. Isso. Um é para não distúrbio em si, mas um diz como o zero está distribuído no sistema. Essa é a direção de entrada e saída. A direção de entrada e saída do zero diz. A direção de entrada diz como as entradas cutucam o zero. E de que forma ele é visto na saída é o YP. Para que ele é enxergado na saída. De forma análoga você tem os polos. De forma o polo ele é cutucado pela entrada. E de que forma ele aparece na saída. Certo? Essa é a interpretação das direções dos polos de zero. Um aspecto importante é o seguinte: cada função de transferência que eu tiver vai ter um polo. E os polos do sistema como um todo, ao contrário do zero, o zero eu posso ter uma função de transferência com zero e ela não gerar nenhum zero na saída do sistema multivariável. Mas nos casos dos polos polo sempre vai ser polo do sistema multivariável. Ele não some. Não some. Certo? Tá, o zero sim. Zeros pode sumir. Isso. Esse é para explicar a origem do nome. Por que zero de transmissão? E por que como eu tinha contado a historinha para vocês, lá pelos idos de 60,
O Rosenbrock foi aí que vem a matriz de Rosenbrock, que é aquela que a gente viu. O caboclo ficou eternizado na história de controle graças a essa matriz aqui. Ó. Quem fez esse conceito de zero... os caras lá, pelos idos de 60, queriam como vamos generalizar o conceito de zero monovariável para um sistema multivariável. Essa era a grande discussão que os caras tinham. Que é uma discussão bastante plausível. Né? Eu vou pegar os zeros de cada canal e vou assumi-los como sendo os zeros do sistema multivariável? É uma alternativa, essa seria a mais elementar. Mas eu estou atrás de alguma propriedade de efeito generalizável. Assim como a gente generalizou o ganho, dando a decomposição em valores singulares, conceito de ganho. Agora, cada canal tem o seu ganho, conceito de ganho multivariável passa pela decomposição em valores singulares, esse sanduíche de ganho. Certo? Aí esse cara aí, ele era inglês, a escola britânica, controle, esse cara fez essa generalização. Mostrou como se calculava isso através da matriz que recebeu o nome dele. Certo? Se quiser colocar teu nome na literatura, faça alguma coisa. Matriz de Sandy. Né? Então, essa aqui é a matriz de Rosenbrock. E por que ele fez? Ele pegou uma propriedade que era a de transmissão nula e viu que ela era mais indicada para fazer essa generalização. E aí eu introduzi, usando aquela representação no MATLAB, porque ela mostrava isso. A origem do nome que... Não é, como existem tantos zeros, você tem que colocar um predicativo para qualificá-lo. O zero que nos interessa é chamado de zero de transmissão, mas existem outros zeros no mercado. Este é o melhor. Comprem. Certo? Que é o zero de transmissão. Este é aquele que nos interessa. Tranquilo até aí? Sabe agora tudo de direção, de zero. Agora vamos ao conceito de RGA. Alguma dúvida tem? RGA. Bom, RGA foi proposto por Bristol em 1966. Controle a cultura? Bristol, em 1966, propôs o conceito de Relative Gain Array. E o que vem a ser esse negócio? Esse negócio é o seguinte, ó. Quando eu trabalho com sistemas multivariáveis, eu tenho... São duas características básicas quando a gente trabalha com sistemas multivariáveis. Uma delas é relacionada à interação. Eu mexo numa coisa, não só afeta a coisa que eu mexo, quanto aquela outra coisa que eu estou controlando também. É o caso dos 4 tanques. Eu mexo na vazão F1, F1 afeta tanto o nível H1 quanto o nível H2, certo? Então, e quando eu mexo em F2, eu tenho um efeito tanto no nível H1 quanto no nível H2. Então, existe uma interação entre as malhas. Se eu controlar H1 e controlar H2, eu vou ter uma interação entre as malhas, certo? E aqui tem outro exemplo, só para ilustrar, só para abrir um pouco mais o nosso leque. Imagina que eu tenho um tanque evaporador aqui, que é
entra a alimentação. Eu quero controlar o nível do tanque através da alimentação. Quero controlar a temperatura do tanque através da injeção de vapor. Mas se eu aumentar o vapor, eu vou ter um efeito tanto na temperatura quanto no nível. Certo? Se aumentar o vapor, a temperatura vai aumentar, mas o nível vai cair. Certo? Imagine que eu estou injetando uma quantidade de calor aqui. Se eu tirar mais por aqui, eu tenho menos coisa para aquecer, eu também vou ter um efeito na temperatura. Então, se eu mexer nessa válvula, eu vou afetar o nível e a temperatura. Certo? Essa é a característica dos sistemas multivariáveis. Se eu pegar uma coluna de destilação, que é o exemplo que a gente usou quando nós generalizamos o conceito de ganho, mexo no refluxo de topo, aquilo afeta tanto a composição de topo quanto a composição de fundo. Mexo na carga térmica no fundo, aquilo afeta tanto a composição de fundo quanto de topo. Certo? Isso é uma característica de sistemas multivariáveis. Né? É a interação. A interação não é uma coisa ruim. Observe que às vezes as pessoas dizem a interação é uma coisa ruim. A interação é algo extremamente positivo. E é normalmente extremamente positivo. Por quê? Imaginem o seguinte: pegue um sistema que tem um zero de sistema monovariável com resposta inversa. A interação vai poder fazer com que esse zero não exista. A interação pode ser vista como um trabalho em equipe. O trabalho em equipe pode ser melhor do que o trabalho individual, como pode ser pior. Depende da interação e depende das características de cada elemento da equipe. Então aqui é a mesma coisa. Então, assim como o trabalho em equipe pode ser pior, é o caso dos 4 tanques, em que eu trabalho no ponto de operação da alimentação indireta. Cada um trabalharia melhor individualmente, mas devido a atritos internos, você tem problema de... Certo? Então a coisa é similar. Então, por que o Bristol em 1966 se interessou por esse negócio? O que ele estava atrás? Ele estava atrás em propor uma metodologia voltada a facilitar o emparelhamento. A gente chama de emparelhamento a atribuição de tarefas. Nível 2 será controlado pela vazão F1. Isso caracteriza um emparelhamento. E o nível 1 sendo controlado pela vazão F2, isso significa emparelhamento. Colocar aos pares. Dizer quem fica responsável pelo quê. Isso é o que se chama de emparelhamento. Certo? Em inglês é pairing. Algumas pessoas traduzem para o português como pareamento. Mas a palavra correta em português seria emparelhar. Colocar aos pares. Em inglês seria pairing. E essa era a grande preocupação do nosso amigo Bristol nessa época. E quando a gente trabalha com essas estruturas descentralizadas, o sistema é multivariável, mas os controladores são descentralizados. E nós sempre procuramos, se vocês olharem, boa parte dos controladores industriais, eles operam de forma descentralizada. Aqui é um exemplo de controlador descentralizado. Eu digo, quem vai cuidar do nível é essa vazão. E quem vai controlar a temperatura é essa aqui. Mas isso não significaria, se eu não fizer uma análise sistemática, talvez o melhor fosse o contrário. Certo? Porque normalmente a gente pensa em fazer o emparelhamento baseado no ganho. Mas, na verdade, como as unidades são diferentes, se eu simplesmente pegar os valores dos ganhos,
eu posso chegar a uma conclusão equivocada do melhor emparelhamento. Porque no emparelhamento, o que eu vou querer? Eu vou querer que aquela variável que tem um efeito dominante, aquela de saída, seja usado para controlá-la. Certo? Ninguém vai querer que alguém mande em alguém se não domina, pelo menos, não tem o mínimo de dominância, efeito sobre aquilo. Certo? Tranquilo? Só que quando eu começo a trabalhar com sistemas multivariáveis, eu começo a ter escalas diferentes. É como se eu tivesse que comparar abacaxi com uva. Tamanhos diferentes. Os ganhos capturam e são influenciados pelas unidades. Então, a matriz de ganhos relativos, ela caracteriza essa dominância, levando em conta os ganhos relativos entre si. Ou seja, a matriz de ganho relativo, ela é independente do escalonamento. E aí está uma grande virtude que ela apresenta, e ela é um indicador fácil da dominância do sistema. Certo? Por que na indústria, normalmente, nós vamos procurar estruturas descentralizadas desse tipo? Eu vou voltar a falar sobre esse assunto quando nós falarmos de ajuste de controladores. Mas observem que uma estrutura descentralizada, ela é mais fácil de colocar o sistema em operação. Quero colocar o controle de nível em operação, eu coloco essa malha em operação. Se houve uma falha no medidor de temperatura, eu não tenho que levar o sistema todo para baixo, ligar o sistema inteiro. Eu simplesmente desligo a malha de temperatura. Certo? Então, os sistemas que são sistemas multivariáveis, embora eles tenham essa característica multivariável, eu poderia estar usando o controlador multivariável para controlá-lo. De uma maneira geral, eu prefiro usar controladores descentralizados, realmente, porque são mais fáceis de serem colocados e tirados de operação. Certo? E quem me diz o sucesso de um controlador descentralizado, quem vai me dizer isso vai ser o nosso amigo RGA. O RGA vai dizer o quão de desempenho você vai perder caso você adote uma estratégia descentralizada. É um indicador bem interessante. E o que vem a ser o RGA? O RGA é uma matriz de ganhos relativos, certo? Traduzindo para o português. Então ela é composta, os elementos dessa matriz de ganhos relativos são os lambdas IJ. Lambdas IJ. E o que vem a ser os lambdas IJ? Eu tenho uma matriz de ganhos relativos, eu vou ter, se o sistema é 2 por 2, eu tenho quantos elementos? Tenho 4. Tenho lambda 1, 1, lambda 1, 2, 2, 1, 2, 2, certo? Então, qual é a interpretação física do lambda IJ? Ou seja, lambda oriundo da entrada J para a saída I. Onde I é a saída e J é a entrada. Temos duas situações. É a relação entre o ganho. Observe que aqui, ó, ganho está associado a derivada, certo? Derivada estacionária. Recordados. Então aqui eu tenho ganho mexendo-se a variável manipulada J para a variável de saída I, YI, certo? Mantendo-se todas as demais entradas constantes. Esse é o conceito de ganho em malha aberta. Ou seja, eu só mexo na entrada que me interessa
e vejo a saída que me interessa. E as outras variáveis manipuladas estão abertas. Tranquilo? Isso já vai ficar mais claro logo em seguida. Tem mais coisa aqui, ó. Esse espaço aqui vai ser preenchido com mais informação. Então esse aqui é o ganho em malha aberta. E o que está dizendo aqui, ó? O que está dizendo ali embaixo é o ganho chamado em malha fechada. Por que é chamado de malha fechada? Ao contrário do ganho na parte de cima, em que eu mantenho as entradas constantes, no ganho embaixo eu mexo nas entradas de tal forma que elas venham a serem alteradas, a compensar o efeito produzido pela variação dessa entrada nas demais saídas. Então eu mexo nas outras variáveis de tal forma que elas venham a eliminar, a compensar o efeito produzido por essa entrada nas demais saídas. Isso está representado tendo os demais y constantes, as demais saídas constantes. Chamado de ganho em malha fechada. Vamos usar uma interpretação física disso. Imagine que eu quero o ganho desse cara para esse cara aqui, ó. De U2 para Y2. Aí o que vai acontecer? Quando eu calculo a parte de cima aqui, eu faço nenhuma variação nesse cara aqui. Aí é o ganho desse para esse diretamente. Chamado ganho em malha aberta. Por outro lado, quando eu vou calcular o ganho de baixo, eu vou ter que manter esse cara aqui sem nenhuma variação. Certo? A outra saída vai ter que ter uma variação. Logo, eu vou ter que mexer em U1 de forma a compensar o efeito de U2 e Y1. E isso vai fazer com que o U1 vai afetar o Y2. Eu vou ter agora o efeito de U2 e Y2, somado ao efeito de U1 e Y2, na proporção necessária para compensar o efeito de U2 em Y1. Certo? Vamos ver com números. Vamos para a nossa coluna de destilação. Substituímos aqui agora, em lugar de usar I e J, vamos substituir pelas variáveis L e V, são as variáveis de entrada, e as variáveis de saída, que são X, composição de topo, e composição de fundo. Composição de fundo, a alteração na taxa de aquecimento, oil up, certo? Entrada que me interessa é essa aqui, saída que me interessa, composição de fundo, certo? Então aqui, o ganho que eu tenho mexendo no boil up, ou seja, na carga térmica do sistema. De que forma isso altera a composição de fundo, mantendo-se a taxa de refluxo constante, certo? Significa delta na taxa de refluxo igual a zero, certo? Tranquilo? Esse é o ganho em malha aberta. Ganho em malha aberta. Divididos pelo ganho em malha fechada. Ganho que eu vou ter de EV para XB. Só que agora, quem não pode sofrer variação é a composição de topo. A composição de topo não pode variar. Certo? Como é que eu calculo isso? Olha só. Aqui está a matriz do sistema, certo? Ela que introduziu lá o conceito de ganho, nossas primeiras transparências. Ó, em cima. Aqui é a matriz do sistema.
Esse aqui, ó, corresponde a que termo? A menos 1,096. É o ganho em malha aberta de ΔV para ΔYB. É esse cara aqui. Concorda? Esse é o númerozinho que eu vou colocar aqui em cima. Pacífico? E o númerozinho que vai embaixo, eu vou ter que resolver essa equação. Aqui vai ter que ser igual a zero. Então eu vou ter que ter uma variação de ΔL. Qual é a variação de ΔL que tem que ser feita para que aqui dê zero? ΔL multiplicado por esse número tem que ser igual a ΔV multiplicado por esse número. Logo, a relação entre esses dois números vai dizer o quanto eu vou ter que mexer em ΔL para compensar o efeito de ΔV na composição de topo. Se eu fizer uma modificação em ΔV, eu vou afetar a composição de topo. Quanto tem que variar ΔL para compensar o prejuízo causado por uma variação de ΔV? O efeito causado por uma variação de ΔV. Certo? Aqui a relação. Agora eu pego esse ΔL, coloco aqui, multiplico por isso aqui. 1,082 multiplicado por esse ΔL aqui, ó. Substituir essa expressão, vai vir o ganho quando eu mantenho esse valor constante. Vai ser a soma dessa parcela com essa. Pacífico ou rebelde? Isso é o ganho, eu coloco aqui embaixo. Certo? Isso aqui seria o ganho, mantendo-se a outra saída constante. Para manter a outra saída constante, eu vou ter que mexer na taxa de refluxo. Quanto eu tenho que mexer na taxa de refluxo para zerar o efeito do boil-up no produto de topo? Vai acabar desembocando aqui na saída. Ou seja, eu estou resolvendo isso aqui. Tranquilo? Pacífico ou rebelde? É isso que está. A matriz de ganhos relativos é composta por lambdas. Os elementos da matriz de ganhos relativos são calculados, são esses aqui, os lambdas IJ. JI. IJ. Os elementos são esses aí. Eu tenho uma matriz 2 por 2, eu vou ter 4 lambdas. Certo? Tem 3 por 3, 9 lambdas. E cada lambda é interpretado dessa forma. Essa é a interpretação do lambda. Isso significa a interpretação do lambda. Certo? Agora vamos à interpretação do significado e a análise desse número. Bom, em primeiro lugar, essa matriz aqui, ó, que é calculada assim, dessa forma, dá para provar facilmente que eu consigo obter essa solução aqui de uma forma muito mais vapt-vupt. Basta que eu calcule o RGA, eu tenho a matriz M, matriz de ganho, multiplico pela inversa transposta, elemento a elemento. Sai a matriz do RGA. Em lugar de eu ter que fazer cálculo 1 a 1, eu chego rapidamente a isso aqui, ó. Então, o cálculo do RGA no MATLAB é isso aqui, ó. Vamos calcular o RGA dos nossos 4 tanques.
pegar aqui G, essa matriz de transferência, vou calcular o ganho dela. DC gain. Essa é a matriz de ganhos. A matriz de ganhos relativa associada a ela é o RGA igual a K. Multiplicação ponto a ponto, eu ponho ponto vezes, abro parênteses, inversa de K, transposto ponto a ponto. E é isso. E aperto Enter. E tchararã, tá ali a matriz de ganhos relativos. O RGA do sistema tá ali, ó. Vendo? O RGA desse nosso sistema diz o seguinte, ó. Tem o valor, e observe que o sistema 2x2 sempre vai acontecer isso aqui, ó. Esse valor aqui vai aparecer na outra diagonal e o complementar dele em relação a 1 vai aparecer fora dela. Agora a gente vai ver a interpretação física disso aqui. Como calcular? Vocês viram que é extremamente simples. Uma linha de comando do MATLAB, tendo cuidado de multiplicação ponto a ponto e de fazer a aplicação do transposto aqui. Que é o comentário que está escrito aqui, ó. Esse comentário que está escrito aqui, ó. Certo? Uma outra forma de calcular os lambdas é essa aqui, ó. Aqui. Às vezes uma é mais indicada que a outra, essa é questão de... Mas vamos ao que interessa a vocês nesse momento. Que interpretação vocês tiram daqueles números? No exemplo que a gente está estudando, esse aqui, a matriz de RGA, nesse exemplo, deu isso aqui, ó. Aquele exemplo da coluna de oscilação. Então vamos falar aqui do sistema 2x2 primeiro. Vocês viram que o sistema 2x2, com um lambda, eu calculo os demais. Vocês viram que lá, naquele exemplinho que a gente fez, eu tenho aqui o lambda 1. O lambda 1, ele vai aparecer aqui também, e aqui é o complementar dele, ó. Em relação a 1, 1 menos lambda 1 menos lambda 1. Sendo que o lambda 1 vai ser igual a 1 sobre 1 menos elementos fora da diagonal dividido por elementos na diagonal. A multiplicação dos elementos fora da diagonal e os elementos na diagonal. Essa é a forma analítica para um sistema 2x2 de se calcular a matriz RGA. Certo? Isso vem daqui, é fácil de demonstrar sem maiores mistérios. Ou, como a gente fez antes, manualmente a gente chega a essa expressão sem problema nenhum. Tranquilo? Agora vamos à interpretação física disso. Isso aqui é válido para sistemas 2x2, tá? Essa forma de calcular aqui e essa estrutura da matriz. Vamos a algumas propriedades do RGA. E à medida que a gente vai falando das propriedades, nós vamos falando também da interpretação. E só para introduzir, porque no trabalho também vocês são solicitados a calcular o RGA dinâmico, eu acho. Não sei. Se eu quiser calcular o RGA dinâmico, ele é generalizado, ele é definido da seguinte forma. O RGA estático, esse M é a matriz de ganho, certo? O RGA dinâmico,
em lugar de usar a matriz de ganhos, eu calculo em lugar de S, J ômega. Aí eu vou ter uma matriz de números complexos. Certo? Mas o procedimento de cálculo é o mesmo. Se vocês tiverem com uma matriz de números complexos, aí é fundamental vocês usarem ponto, apóstrofe para o transposto. Senão ele vai fazer a matriz hessiana. Certo? É o transposto conjugado. O conjugado transposto. Certo? Mas a forma de cálculo é a mesma. Só vai ser utilizada uma matriz complexa em lugar de uma matriz de números reais. Então vamos às propriedades do RGA. Propriedades que vão permitir a interpretação. A origem, a motivação toda do Bristol em 1960 para uma medida da interação. O RGA é uma medida da interação. Ela diz quão diagonalmente dominante é o sistema. Normalmente o que a gente está querendo para sistemas descentralizados é RGA perto de 1. Quanto mais próximo de 1, mais diagonalmente dominante o sistema vai ser. Certo? Então a gente vai atrás do sistema ser diagonalmente dominante. Mas a interpretação física correta é fazer isso quando a gente analisa o RGA na frequência de trabalho do controlador. Se na frequência de trabalho do controlador nós tivermos o RGA dinâmico próximo de 1, significa que controladores descentralizados atuando naquela velocidade vão ter um desempenho ótimo. Certo? Então, isso aqui é uma medida do sucesso de controladores descentralizados. Mas eu vou ter que analisar na frequência forte. Por que o 1 é importante aqui? 1 quer dizer o seguinte, o que quer dizer 1? 1 quer dizer, sozinho ou com os demais, ele joga do mesmo jeito. Pense o seguinte, assim, ó. A interação é como se fosse uma equipe. O jogador sozinho, ele tem um desempenho. Ele pode ter um desempenho melhor com a equipe ou pior com a equipe. Houve um problema aí na seleção de vôlei, o Ricardinho, com o Bernardinho. Houve um problema de interação ali. Então o Bernardinho podia ter dito que houve um problema de RGA. E a imprensa ia perguntar, não, mas é que houve um problema de RGA, o RGA do sistema estava atendendo a 1, ele já estava produzindo uma interação, um RGA menor que 1, isso estava prejudicando o desempenho do sistema, tal. Aí os caras iam perguntar para ele, não iam entender bulufo, iam ficar a semana inteira querendo. O cara falou. Isso ia aparecer na Veja e tal, com aquelas frases da Veja. Serve como esse conhecimento é importante. Situações difíceis, vocês podem traduzi-los de forma matemática, incompreensível para que ninguém entenda. E as pessoas vão ficar pensando. Pode dizer que o problema do caos aéreo é um problema de zero de transmissão positivo. Muito próximo da origem. E a solução do problema consiste em determinar primeiro a direcionalidade zero e como a sua localização. Esse é o melhor, o discurso é melhor do que... Lindo. Quem entender, bulufos. Mas retrata a realidade. Então aqui, que diz o seguinte, o ganho do sistema em malha aberta, jogando sozinho e jogando em equipe.
Quando ele é igual a 1, significa que ele jogando sozinho ou em equipe, a equipe não ajuda em nada e nem atrapalha. Ele não ajuda nada e nem atrapalha a equipe. Ele é um jogador descentralizado. Certo? Normalmente, em equipe, nunca você vai ter um RGA igual, sempre existe interação. O cara joga melhor ou pior. A interação pode ser benéfica ou maléfica. Certo? Então, o valor igual a 1 quer dizer o seguinte, ele jogando sozinho ou com os demais, não faz diferença nenhuma. Se eu quero um controlador descentralizado, eu quero que o sistema tenha um RGA perto de 1 na frequência de trabalho do controlador. Ele sozinho vai fazer o melhor possível, ele não vai depender do outro. Se o companheiro de equipe dele for lesionado, ele vai estar jogando da mesma forma. Ele não está nem um pouco interessado na falha do companheiro de equipe. Agora tem aqueles caras que só jogam bem quando o outro cara está jogando, porque ele sabe que o outro cara passa o passe para ele passa para o outro. Aí tem uma forte interação. Se o companheiro de equipe dele quebrar a perna, ele vai ter o desempenho dele no campo afetado. Não sei se está claro para vocês. Outro aspecto importantíssimo, lindo, magnífico do RGA é que ele é independente do escalonamento. Um dos grandes problemas que nós temos, e o grande e o maior problema de se analisar decomposição em valores singulares, é que a decomposição em valores singulares depende das unidades. E uma das coisas magníficas que o RGA tem é que ele é independente das unidades. Se eu calcular o RGA da matriz M, multiplicando por matriz de escalonamento quaisquer, vocês escolhem. Ou seja, a matriz de escalonamento ela é diagonal com números positivos. Ninguém troca o escalonamento trocando o sinal, né? E nem ninguém troca escalonamento colocando o zero. Qualquer número não zero positivo é candidato a ser um escalonamento. Você escolhe uma matriz diagonal aqui, uma matriz diagonal aqui, respeitando que é plausível para escalonar variáveis. E para a sua felicidade, o resultado é independente disso. Isso é extremamente importante porque coisas dependentes de escalonamento elas se tornam relativas. Imagine, depende dos olhos de quem aquilo é lido, aquilo pode ser grande ou pequeno. E não, aqui você tem escala, independente da escala que você esteja usando, você pode tirar conclusões. Um outro aspecto, que é um aspecto mais matemático, que é o RGA, ele dá uma medida da sensibilidade de uma variação num determinado elemento. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, M e J. Eu tenho uma matriz M e eu quero transformar essa matriz, que não é singular, em uma matriz singular. Quanto eu tenho que variar M e J para que ela faça com que o sistema fique singular, ou seja, perca o posto. Faça que eu faça uma modificação, passe MJ para MJ', calculado dessa forma, MJ 1 menos 1 sobre lambda IJ. Quer dizer, se o lambda da matriz RGA for elevado, lambdas grandes, 1 sobre lambda grande representa uma pequena variação. Com pouca variação no valor do elemento da matriz, eu vou ter um sistema singular. Certo? Então, isso aqui é importante até em termos de identificação. Quando eu estou trabalhando com um sistema multivariável e eu quero identificar o sistema,
Se o sistema tem RGA elevado, eu vou ter problemas de identificação. Qualquer errinho na identificação pode estragar totalmente o meu modelo. Totalmente. Certo? E por fim, aqui, ó, a norma do RGA está relacionada ao condicionamento mínimo. Isso é uma coisa bacana. E o último item é o RGA e DIC. DIC é Decentralized Integral Controllability. Eu vou explicar logo em seguida. Isso aqui é uma propriedade importante. Então, essas são as interpretações. Vamos analisar o que é DIC e RGA. Observe o seguinte. Eu vou, mais uma vez, mostrar em cima de um exemplo. Não, quando eu faço o emparelhamento trocado, eu vou ter troca nas linhas ou nas colunas do sistema. Eu consigo, por exemplo, nesse caso aqui que a gente fez do cálculo do sistema de 4 tanques, eu estou vendo aqui, ó, que o valor é menos 0,63 na diagonal. Isso é ruim, porque ele não vai ser DIC. E eu vou explicar agora. Se você quiser transformar esse sistema num sistema DIC, eu vou ter que alterar o emparelhamento. Esse aqui seria o emparelhamento. O sistema está operando, alimentando primordialmente de forma indireta, em que o emparelhamento aqui está sendo analisado, é o emparelhamento H1, F1, H2, F2. O contrário seria contrário e iria alterar uma coluna. Então, alterar o emparelhamento, a matriz de RGA muda, certo? Aí passa a ser o emparelhamento correto para o sistema. E nós já intuitivamente já vimos plantando como sendo o melhor emparelhamento. Mas pelo RGA eu tiro isso. Certo? Aí eu tenho que alterar o emparelhamento. Eu tenho que trocar as malhas. Certo? Agora eu vou explicar para vocês, baseado nesse exemplinho, o que é o DIC. Por que o DIC é importante? E o DIC a gente tira uma informação fácil e eu tiro ela rapidamente usando. Vamos pegar nosso exemplinho esse aqui. Então o sistema, tranquilo. A gente diz que o sistema é DIC, é o seguinte, eu faço um ajuste dessa malha controlando e faço ajuste dessa malha controlando ali. E eu digo que o sistema ele é DIC se eu puder, se tiver a seguinte propriedade. Eu posso pegar o ganho desse controlador aqui e diminuir ele tanto quanto eu quiser, que o sistema não instabiliza. Ele pode perder de desempenho e tal. Posso tirar essa malha de operação que o sistema não instabiliza. A mesma coisa, posso alterar isso aqui, diminuo o ganho dele quanto eu quiser e o sistema não instabiliza. Certo? Isso é uma propriedade, acho que vocês estão percebendo que essa é uma propriedade importante em termos industriais. Né? Imagina você está numa planta industrial. Se você faz uma estrutura, tipo aquelas cartas, você coloca uma carta aqui e outra aqui. Para que a estrutura se mantenha, é necessário as duas cartas. Se eu mexer numa, cai, né? Se eu não respeitar essa propriedade DIC, o sistema industrial é como se tivesse assim. Ele funciona, mas ele funciona porque o outro lado está ali. Se eu abrir e alterar o sistema, ele deixa de funcionar. Certo? Então, se o sistema ele for DIC, eu posso desajustar essas malhas independente. Pode ter problema de desempenho? Posso ter, não tem problema. Só que eu não vou instabilizar o sistema.
Essa é uma propriedade extremamente importante em termos industriais. E ela está fortemente relacionada ao cálculo. Você calcula o RGA e do cálculo do RGA você já pode tirar qual é as chances do tema CDIC. Certo? Então são critérios. Essa interpretação do que é o DIC. Está claro para vocês a interpretação? Espero que tenha ficado evidente que ela é extremamente importante sob o ponto de vista prático. Matematicamente, representa esse epsilon aqui, ó. 1 é o valor nominal, eu posso elevá-lo até 0. 0 seria abrir a malha. Certo? Isso quer dizer o DIC. Então, a propriedade DIC, ela é uma propriedade que, como eu disse para vocês, eu consigo tirar fortemente do RGA. E é responsável porque nós normalmente, quando a gente faz o emparelhamento de variáveis, procura evitar que na diagonal do RGA nós tenhamos valores negativos. Seria a situação do nosso exemplo em que nós estamos alimentando indiretamente os tanques e eu estou usando para controlar o nível do tanque F1, nível do tanque H1 F1 e nível do tanque H2 F2, certo? Esse é o caso que eu teria a diagonal do sistema negativa. Quando a diagonal do sistema é negativa do RGA, uma dessas três coisas poderá acontecer. Essas três coisas estão ilustradas aqui. O sistema em malha fechada é instável. O sistema pode ser em malha fechada e instável. O sistema com RGA negativo é instável por si só. Ou seja, se eu pegar e deixar uma das malhas, somente uma delas, em malha fechada, e abrir a outra, ela vai instabilizar. Ou o sistema irá instabilizar quando eu abrir aquela malha. Em outras palavras, isso caracteriza uma situação de que o sistema e um serve para estabilizar o outro serve para estabilizar um. Se faltar um deles e eu mexer num deles, a coisa degringola. Pode degringolar o sistema como um todo, se eu abrir uma malha. Pode degringolar a malha se eu abrir a outra. Então, pode acontecer uma dessas três situações. Certo? Que em termos práticos é extremamente ruim. Em termos práticos, imagina você fazer um sistema que, se eu abrir a malha, ou uma das malhas, ou alguma coisa, o sistema vai para as cucuias. Eu vou querer sempre um sistema que, se houver alguma falha, ele se mantém. Certo? Isso é uma propriedade do emparelhamento. Por isso que a estrutura de controle, a escolha das variáveis, a localização das variáveis e o emparelhamento delas é extremamente importante para o sucesso de qualquer estratégia de controle. Antes de eu sair projetando o controlador, eu tenho que procurar ver quem deve cuidar do quê. Porque no momento de crise a coisa pode degringolar. Tipo, falhou um sensor, eu tenho que abrir a malha. Se eu peguei um sistema que foi concebido de forma equivocada, eu abri essa malha, vai tudo para o espaço. Então, vocês estão vendo que o problema causa aéreo também tem muito a ver com RGA também. Né? O emparelhamento está com RGA negativo. Cada pérola para discurso de posse. Né? Certo? E observem só que lindo, magnífico, uma propriedade DIC. Então, a gente viu, o DIC é importante. Se o sistema é 2x2, basta que eu faça um emparelhamento com RGA positivo. Só fazer o emparelhamento RGA positivo. E
que no nosso exemplo seria trocar o emparelhamento do sistema, e eu já tenho o sistema DIC. Sistemas 3x3. Essa condição ela é necessária, mas não é suficiente. Colocar valores na diagonal principal positivos. Eu tenho que garantir que o índice de Niederlinski, que é determinante de G da matriz, dividido pelo produtório dos elementos da diagonal principal, tem que ser maior que zero. Condição necessária, mas não suficiente, que os lambdas e eu tenho que usar para calcular, para garantir que o sistema 3x3 seja DIC. E se eu estiver trabalhando com o sistema N por N, o buraco é mais embaixo e eu tenho que calcular matrizes subdeterminantes para determinar se o sistema é DIC. Aí vocês dão uma olhada no capítulo 10 do Skogstad, que está no nosso repositório de livros. Certo? Tranquilo aqui? Então, e aqui eu falo e escrevo uma coisa extremamente importante, que DIC é uma propriedade do emparelhamento. Então, se uma coisa é DIC ou não, ela é uma função do emparelhamento. A única coisa que pode modificar se o sistema vai ser DIC ou não é o emparelhamento, não é o ajuste. Ajuste não altera se o sistema vai ser DIC ou não. Emparelhamento. E é uma propriedade de baixas frequências. Você vai olhar se o sistema é DIC ou não, olhando o RGA estacionário. E o sucesso de um controlador descentralizado é uma propriedade de interação na frequência de trabalho do controlador. Aí você vai ter que analisar na frequência de trabalho, que é a chamada crossover frequency. É a frequência de trabalho onde o controlador vai operar. Certo? Se eu fizer um controlador mais rápido, a frequência de corte vai ser a frequências mais altas. Se eu usar um controlador mais lento, vai ser em frequências mais baixas. Então, eu vou analisar o RGA dinâmico. Certo? E a última propriedade que nós vamos analisar aqui é a relação do RGA com o condicionamento mínimo. O RGA está relacionado ao condicionamento mínimo através da norma do RGA. Então, aqui, para um sistema 2x2, existe uma identidade. Sistema 2x2, o condicionamento mínimo é igual a norma 1 do RGA mais a raiz quadrada da norma 1 elevado ao quadrado menos 1. Que também é igual à norma infinita do RGA. Então, essas aqui são duas formas equivalentes de dizer a mesma coisa. O que é a norma 1? A norma 1 quer dizer o seguinte aqui. Ó. Pega a norma 1 de uma matriz, primeira coisa que você faz, todos os elementos da matriz calcula o valor absoluto. Módulo do número. Os elementos da matriz é I e J. Pegue todos os módulos da matriz. Aí, se você estiver trabalhando com a norma 1, toma todas as colunas, ou seja, todas as linhas. Então você faz o somatório nas linhas, para cada uma das colunas. A norma 1 é você pegar desse somatório nas colunas, qual a coluna que deu, ou o valor que deu maior. Certo? Tranquilo? Enquanto que a norma infinita da matriz é definida de forma análoga, só que agora eu vou fazer o somatório nas linhas. Somo as linhas e depois eu tenho, para cada linha eu tenho um valor. A norma infinita vai ser eu pegar o valor, a linha que assume o maior valor. Certo? Como a matriz 2x2, na matriz 2x2 eu vou chegar a isso aqui, ó, lambda 1 mais 1 menos lambda 1. Certo? Então a norma 1 e a norma infinita vai ser igual, de tal forma que por uma matriz 2x2,
o condicionamento mínimo de G mais 1 sobre o condicionamento mínimo é igual a 2 vezes a norma do RGA, que nada mais é que isso aqui. É o sistema 2×2, certo? Quem provou esse negócio foi... Está no texto. Uns caboclos lá, que agora não me lembro do nome. Esse aqui, ó. Esse cara aqui que provou isso. Esse cara aí depois estava trabalhando o Gross Didier. Gross Didier estava trabalhando na Setpoint, que foi comprada pela Aspen. Hoje ele é capaz de estar trabalhando na Aspen ainda. Certo? Então é esse caboclo aqui que fez a prova disso. E quando o sistema é maior que 2×2, ou seja, 3×3 e assim por diante, nós temos isso aqui como o valor menor, quer dizer, condicionamento mínimo mais 1 sobre o condicionamento mínimo vai ser maior ou igual a 2 vezes o RGA. Significa que, se eu tiver, moral da história, vamos ressaltar o que é importante, se eu tiver elementos do RGA elevados, eu garanto que eu vou ter condicionamento mínimo. Essa é a moral da história. Condicionamento mínimo elevado é ruim em termos de controle. Porque o controlador vai ser uma inversa da planta. A capacidade efetiva de inverter a planta está relacionada ao condicionamento mínimo da planta. Se eu tiver um RGA elevado, eu vou ter um condicionamento mínimo elevado e, portanto, uma dificuldade de inverter a planta. E, portanto, uma dificuldade de projetar um bom controlador. Porque um bom controlador vai ser a inversão da planta. Estão entendendo o encadeamento? Então, com um cálculo ultra full reca, que até em Excel vocês já fazem, conseguem determinar potencial de problema. Pacífico até aí? Então, a moral da história é que já elementos elevados levam a normas elevadas que levam a condicionamentos mínimos elevados. E no caso do sistema N por N, isso aqui se o RGA é elevado, o condicionamento mínimo seguramente vai ser elevado. Certo? E para o sistema 2×2 é uma identidade. Na aula que vem, nós vamos estender esse conceito aqui para o caso de um conceito novo que é o RPN. Vai ter isso na próxima aula. Não sei se vocês teriam mais alguma dúvida, alguma curiosidade. Caso não tenham, a aula de hoje encerra aqui.